Glória a Deus. Vamos então, queridos, dar continuidade àquilo que o Senhor tem tratado no nosso coração. Eu quero fazer um resumo aqui para vocês daquilo que Deus tem nos ministrado aí nos últimos 5 ou 6 domingos, para que a gente possa juntar com aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Parece que é tudo uma continuação. Então, primeira coisa que nós temos observado é que Deus está nos desafiando a descobrir o nosso propósito e a aprofundar nesse propósito que Ele já preparou para nós, amém? Nós já entendemos isso. Outra coisa que nós já entendemos, o desafio é grande. Quando a gente olha para a linha de chegada que Deus tem para nós, a gente fala assim, meu Deus, os meus recursos não dão conta, a minha capacidade não dá conta. Nós já entendemos isso, e nós entendemos também que o Senhor propõe a nós uma parceria. Estão comigo? Tudo isso aí já foi pregado, aula dada. O Senhor propõe a nós uma parceria, onde eu faço o natural, e Deus faz o quê? O sobrenatural, é só isso. A linha de chegada está longe, os meus recursos não conseguem chegar lá, mas quem vai me levar até lá é o Senhor. E temos mais nós não podemos fazer nada sem Deus, mas Deus escolheu nada fazer sem nós. Então, cara, essa é a parceria. O Senhor procura por esses parceiros para executar a obra dele aqui na terra, né? Nós estamos nos prontificando a isso. Nós estamos entendendo aonde nós nos encaixamos nesse propósito de Deus, nesse projeto de Deus, para nos fazer disponíveis àquilo que Ele tem a fazer. Uma outra ministração é que cada um precisa assumir a sua posição no corpo. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. Mas este propósito, esse dom, esse chamado só faz sentido se for exercido no corpo. Fora do corpo não tem muita representatividade. Se eu e a ideia da orquestra, né? Se colocar a bateria para tocar sozinha aqui, faz um som, ou um violão, faz um som, mas é muito aquém daquilo que é no corpo, que é na banda, que é todo mundo junto. Então, o Senhor está nos desafiando a gente descobrir o nosso propósito, a nos encorajar nele e assumirmos a nossa posição no corpo de Cristo, que é onde o Senhor te plantou, nessa igreja. Amém? Quando cada um estiver no seu lugar, exercendo com excelência aquilo que Deus fez, o negócio fica mole, fica fácil, cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo. Então, isso precisa ficar claro para nós, que nós não conseguimos fazer nada espiritualmente relevante se não for através do Senhor. É Ele quem nos leva além, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos unge. Então, nessa noite eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que está no texto de Filipenses, o capítulo 2, o Jean vai projetar aqui, que é uma passagem interessante, que diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como a estrela no universo. Esse texto está dizendo o seguinte, queridos, que Deus opera em nós duas coisas. Deus opera em nós duas coisas, o querer, o sonhar, mas Ele opera em nós também o realizar, o fazer. E o realizar e o fazer é aquilo que nós já temos ministrado. É quem vai nos levar além? É o Senhor. Quem vai nos fazer chegar ao propósito que Ele estabeleceu? É o Senhor. Então, o Senhor alimenta em nós o querer e nos capacita para realizar, segundo a boa vontade dEle. O que é boa vontade? Fala comigo, graça do Senhor.
Não tem nada a ver com a minha capacidade, não tem nada a ver com a minha competência, não tem nada a ver com o meu preparo. Aliás, quando eu olho para a minha chegada e olho para as minhas competências, eu falo o quê? Não dá. Então, é pela graça do Senhor. Então, aqui tem um lance muito legal, queridos, que Deus efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Eu preciso te dizer que antes de o Senhor nos levar a exercer uma função, antes do Senhor te colocar para exercer um ministério, para exercer um trabalho, para fazer algo, antes de o Senhor te levar a fazer algo, Ele vai despertar no teu coração o desejo de realizar essa atividade. Entende? Ninguém na história, eu não vejo ninguém sendo forçado a fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Todo mundo na história alimentou esse desejo. Então, Deus vai despertar em você um desejo, uma vontade de exercer a função que Ele já preparou para você, desde o ventre da tua mãe. Amém? O coraçãozinho vai ficar ardendo. Então, quando estamos mergulhados no Senhor, quando estamos vivendo em intimidade com Deus, o nosso coração está sincronizado com a vontade de Deus. A nossa vontade vai bem na direção daquilo que Deus tem para nós. E isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos traz o senso de propósito, de propósito realizado. Nos traz aquela sensação de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. E isso traz paz. Isso traz paz, isso traz tranquilidade. Então é isso. Eu não vejo na história ninguém sendo forçado por Deus a fazer algo que ele não quer fazer. A verdade é assim, eu vejo Deus revelando os seus propósitos a alguém, e essa pessoa, às vezes por ferida, às vezes porque recebeu uma mentira, ou às vezes porque está vivendo um engano, muitas vezes essas pessoas resistem ao chamado do Senhor. Há uns domingos atrás aqui, eu li o texto de Moisés. O Senhor chamou Moisés, e Moisés falou: não dá para mim. Não dá para mim, não dá para mim, me chama outro. Lembra disso? Isso irritou o Senhor. Viu? O que estava acontecendo ali? É a voz da ferida falando alto e tentando parar o propósito. Mas na grande maioria das vezes, 100% das vezes, as pessoas vão sendo ministradas pelo Senhor o querer. O Senhor vai ministrando o querer, o Senhor vai ministrando o desejo, o Senhor vai ministrando os sonhos, e a gente vai se alinhando ao propósito de Deus. Eu sou um cara que relutei para me tornar pastor. Mas sabe o que é? O Senhor alimentou esse desejo desde pequeno, desde o ventre da minha mãe. Quando minha mãe estava grávida, ela está aqui, ela pode te contar a história. Ela esperava uma menina, e o Senhor falou: será um varão valoroso na minha obra. Ela já ficou meio chateada e teve que comprar os macacãozinhos azul. Queridos, mais tarde, aí agora imagino que com uns 4 ou 5 anos, eu brincava, minha mãe estava passando roupa, eu me lembro disso. Minha mãe estava passando roupa e eu brincava de culto. Eu não sabia ler, mas eu tinha alguns versículos decorados. E eu falava: a paz do Senhor, irmãos, coloquemos-nos em pé, abra sua Bíblia comigo, E cantava 2 hinos, e aí falava para a mãe: o que vem agora, mãe? A mãe falou assim: tira a oferta. Eu tirava a oferta. E agora, mãe, o que vem? Ora pelos enfermos, Era isso. Não sabia ler, Eu abria assim e fingia que lia. Amém, irmãos? Quero ouvir um amém. Todos os estilos do meu pai. Queridos, um outro pastor amigo meu, ele servia a ceia, sabe a bandeja de ovos, aquelas de 24 ovos, um montão de ovo lá, acho que é 24 que tem naquilo. Ele fala assim: este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Ele fazia isso, servia a ceia naquilo ali. Sabe o que é, queridos? É o Senhor alimentando nos nossos corações o sonho dEle. O sonho dEle. É isso que a gente precisa entender, e gradativamente nós vamos nos alinhando com a vontade de Deus.
Às vezes a ferida quer nos paralisar, às vezes o engano, as mentiras querem nos paralisar, mas nós precisamos nos alinhar com o propósito de Deus. Quero estudar com vocês aqui alguns personagens, para você entender essa parada, que Deus vai ministrando no nosso coração, o querer, o desejo. E se você já sente algo que ferve no teu coração, que nessa noite você possa sair certo disso. Amém? O primeiro personagem, eu já comecei falando dele aqui, é Moisés. Vamos ler aqui o texto de Atos, o capítulo 7, né? Você pode estranhar, né? Nossa, Moisés geralmente é lá no Êxodo, né? No Pentateuco, mas eu vou ler em Atos porque é o depoimento de Estevão acerca de Moisés. Diz assim, ó: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Olha isso aqui. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Viu? Moisés, quando ele entende a sua identidade, ele fala assim: eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Eu faço parte desse povo que está sendo escravizado. Então, Moisés já se lança, ele já tinha no coração dele um desejo de ser libertador. Está aqui, ó. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-lo. Isso aqui já estava no coração dele. Qual foi o erro de Moisés? É que ele se lançou fora da hora. Deus tinha esse projeto para ele, mas ele se lançou fora da hora. E então ele teve que sair do Egito, fugido, perseguido por Faraó e rejeitado pelos seus irmãos. Mas 40 anos mais tarde, quando Deus o chama e ele diz: não, irritou o Senhor, sabe que era a voz do trauma falando alto, era a voz do trauma, da rejeição, da decepção de 40 anos atrás, tentando roubar o propósito, mas Deus vai ministrando os sonhos no coração de Moisés. Deus vai avivando os sonhos no coração de Moisés, e Moisés então volta a sonhar o sonho de Deus. Volta a sonhar com Deus. Então é isso. Às vezes a ferida vai te matar, vai tentar te paralisar, bem na área o qual Deus te chamou. Esse cara está sendo chamado para quê? Para libertador. Desde o começo ele sabia disso. Ele já estava tentando, ele já tinha esse desejo. Ele não aguentava ver injustiça. Mas foi bem ali que ele foi ferido. É bem no nosso chamado. É bem naquilo que Deus tem para as nossas vidas. A ferida quer matar o propósito de Deus. E nós precisamos voltar a uma noite que o Senhor te chama a voltar a sonhar os sonhos de Deus. Amém? Amém? Abandonou o sonho, deixou pelo caminho. O Senhor está chamando para voltar. Outro personagem legal, o apóstolo Paulo. Vamos ler um texto também, Gálatas, o capítulo 1. Passa para nós aí, Jean. Apóstolo Paulo: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O cara estava no judaísmo, o cara estava perseguindo a igreja, mas o propósito já existia. Desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Perseguia os cristãos por zelo ao judaísmo. Aqui sabe o que é, queridos? É a religiosidade. É aquilo que eu chamo de esquisitice de crente, ocultando, cegando o verdadeiro propósito.
Nós conhecemos, né, o encontro do jovem Saulo com o Senhor. Caiu cego, mais tarde sai escamas dos seus olhos, né, caindo cego, ali ficou muito claro para ele a realidade espiritual o qual vivia. As escamas o cegavam do verdadeiro propósito de Deus, mas ele entendeu que o seu propósito, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Então, nós né, e mais adiante, Ananias ora por Saulo, e o Senhor vai ministrando a Saulo o chamado, o propósito. Será útil na pregação dos gentios, será útil para Israel, será útil para as nossas vidas. Amém? Amém? Então é isso, meu irmão. O Senhor nos chama a viver os sonhos dEle. E Ele ministra, Ele vai abanando a brasa. O churrasqueiro sabe como é que é, né? A brasa está meio apagadinha, a gente vai abanando, daqui a pouco começa a aquecer, começa a estralar. Na hora que começa a estralar, né, a gente fala, opa, agora pegou fogo. É isso que o Senhor vai fazendo com os nossos corações. Mais um personagem, agora Abraão. Gênesis, o capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 6, diz assim, ó: mas Abrão não era nem aliançado com o Senhor ainda. Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olha aqui, queridos, o Senhor alimentando sonhos. Abrão está aqui reclamando, murmurando, choramingando, seja lá o termo que você quiser usar. Está choramingando, sem sonho, sem projeto, frustrado. Deus fala para ele o seguinte: levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Queridos, Abrão estava sem sonho, estava sem fé. Quem ia herdar tudo que ele tinha era um servo, mas o Senhor fala: não vai ser assim. Chama para fora e aviva o sonho. Aviva o sonho. O Senhor chama Abraão para fora e fala assim: tenha fé, vamos viver esse sonho juntos. É assim que Deus trabalha. Ele nos ministra o querer. O sonho do nosso coração, o Senhor aviva o sonho do nosso coração. E Abraão creu, aceitou sonhar junto com o Senhor. Eu e você sabemos, se tornou pai de gerações. Através de Abraão todos nós fomos abençoados. Então, por mais que alguns, como Moisés, como Saulo, precisaram tomar um chacoalhão de Deus para entender o seu propósito, por mais que isso tenha acontecido, para romper com estruturas, né, estruturas que estavam tentando romper o propósito, o fato é que Deus sempre opera em nós o seu querer, e isso começa dentro do nosso coração. Isso começa a ferver dentro do nosso coração. Deus quer que entremos no sonho na companhia dEle. Deus quer que entremos no sonho e façamos isso com convicção, com fé, com alegria, certo de que Deus está no negócio. É isso. Ninguém, queridos, ninguém, em tempo nenhum da história, é forçado a fazer aquilo que Deus não ministra no coração dele. Então, quando nós nos mergulhamos em Deus, quando nós estamos vivendo intimidade com Deus, fica fácil a gente entender o nosso chamado. Fica fácil. Por quê? Porque o nosso coração ferve, favorável à vontade de Deus. É como eu te falei, quando eu era criança, né, já estava sendo, já estava fazendo um treino. Quem gosta de música, você não vê o João Pedro, o filho do Jean, ele senta aqui. Quem duvida que ele vai ser um ministro?
Quem duvida que ele vai ser um instrumento, que ele vai tocar um instrumento ou todos? Por quê? 2 anos? 2 anos o menino já senta aqui e toca com vibração. Nos inspira, sim ou não? Nos inspira. Então é isso, queridos. No decorrer da história sempre foi assim. A maior sinalização que precisamos do nosso propósito, ela não está no exterior. Lá na aceleração de líderes eu trabalhei bastante isso. Não está no exterior, está no interior. Está no interior. Sabe por quê? Porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo e Ele ministra o nosso coração, amém? Amém? Tem um texto que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Até acho que o texto de Isaías. Isaías, o capítulo 30, o versículo 21. Abre aí e grifa na tua Bíblia, porque esse texto é lindo. Inclusive os textos seguintes, tá? Isaías 30, 21. Diz assim, ó: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Que voz é essa? A voz do Espírito Santo de Deus. Você se levanta e o Senhor fala assim: é por aqui, vai, mais um passo. O Senhor ministra em nós o seu querer. Amém? Amém? Estão meio desanimadinho o povo hoje, amém? Amém? É isso, somos direcionados pelo Espírito Santo, e o Senhor nos sinaliza, né? Sabe, queridos, é de uma forma simples. Deus nos comunica de uma forma simples. Que forma é essa, pastor? Falando ao nosso coração. A maior parte, queridos, das sinalizações exteriores, elas vêm apenas a confirmar aquilo que Deus já está trabalhando no nosso coração. Então, nós cremos no mover profético, nós cremos no sobrenatural de Deus, né? Está tudo alinhado entre nós. Mas a grande maioria das vezes, em que vem um profeta, em que vem um anjo, que temos uma visão, que temos um sonho, isto só vem para contribuir, para confirmar aquilo que Deus já está falando no nosso coração. No decorrer da minha vida, muitos profetas vinham e falavam assim, né, cada um do seu jeito, me dizia: o Senhor está te chamando para o ministério. E era algo que lá no coração eu falava assim: eu já sei. E essas palavras servem do quê? De confirmação, de incentivo. Serve para para avivar a chama que já tem no coração. Então, tome cuidado com alguns preciosismos que às vezes a gente escuta. Não, eu só vou me lançar ao ministério quando Deus se manifestar a mim, assim como se manifestou a Moisés. Ô, meu irmão, isso pode acontecer? Pode, mas eu preciso dizer que isso não é uma regra. A grande maioria das vezes, o Senhor se manifesta de uma forma, fala comigo, simples. Como? Falando ao nosso coração. O método de Deus é simples, o espetacular é o resultado. O espetacular é o resultado. A maior parte das vezes, queridos, sabe o que é? A gente se lança em fé. Se lança em fé. E Deus vai confirmando o nosso chamado, vai confirmando o nosso propósito, produzindo resultados espetaculares. Resultados que nós não somos capazes de realizar. E se fala, cara, só Deus pode estar nesse negócio. Se não é Deus fazendo isso, quem estaria fazendo? Só Deus pode estar nisso. Então, entenda isso. Nós cremos no mover profético, Deus nos usa de uma forma profética, nós cremos em sonhos, nós cremos em visões, nós cremos no ministério dos anjos. Posso ouvir um amém? Amém. Mas viu, a coisa pode ser bem mais simples. O Senhor fala ao nosso coração, tem uma voz, né? Eu estou aqui no Velho Testamento, Ele fala que é uma voz que vai atrás, né? Eles ainda estavam com uma revelação menor. Essa voz está aqui dentro. A voz do Espírito Santo está aqui dentro, falando para mim e para você: é por aqui, é por ali, aí não, é para cá, é para lá, faça isso, faça aquilo, e vai nos dirigindo, porque somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém?
É para dentro que precisamos olhar. É para dentro que precisamos olhar. Então, queridos, aqui tem um lance legal. Algumas das nossas escolhas seriam bem diferentes se a gente tivesse informação do futuro, sim ou não? Né? Se você tivesse uma informação do futuro, você fala, não vou por aqui, eu vou por ali. Né? Como não sabemos o futuro, a gente fica o quê? A gente fica inseguro, a gente fica ansioso e a gente fica tomado de dúvida, não é assim? A gente não dá um passo às vezes hoje porque fica inseguro, porque não conhecemos o futuro. Agora o que eu preciso te dizer é o seguinte, que apesar de nós não sabermos o futuro, Deus sabe. Amém? Deus sabe. E isso seria mais do que o bastante para nos tranquilizar, para nos encorajar a viver o que Deus tem para nós. Porque Deus sabe o futuro, eu não sei. Mas Deus sabe o futuro, e eu não vejo ninguém embarcando alguém numa barca furada. Eu não vejo ninguém sendo abandonado por Deus em meio ao propósito de Deus. Pelo contrário, eu vejo Deus incentivando e encorajando. Ele ministra o querer, mas Ele também ministra o realizar. Então, queridos, eu não sei o futuro, mas Deus sabe, e Deus tem o melhor para mim. Então eu me sinto muito encorajado a viver o que Deus tem para a minha vida. Amém? Porque Ele sabe todas as coisas. Ele não vai me botar numa barca furada. Ele não vai me abandonar em meio às tribulações, em meio a tempestades. Não, Ele vem andando sobre as águas. Querido, é Ele quem realiza, cara. É Ele quem realiza. A mim e a você cabe crer, cabe crer. Então, esse texto de Jeremias, um texto muito conhecido, ele contesta as nossas dúvidas, porque nesse texto a gente sempre tem uma leitura positiva dele, mas se você ler por debaixo, nas entrelinhas, tem também um conteúdo de falta de fé, de insegurança, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, né? Glória a Deus. Agora, de onde que vem essa ideia? E não de lhes causar dano, planos de dar esperança em um futuro. Viu? Da onde que vem a ideia de que Deus teria um plano para me trazer prejuízo, para me trazer dano, para me pôr em atraso, para me fazer pobre, para me fazer miséria? Da onde que vem isso? Não vem do Senhor. E o Senhor colocou esse texto aqui justamente para te dizer que, viu, sou eu que sei o que eu tenho para você, se sinta encorajado. O meu plano para você é fazê-lo prosperar, é dar-lhe esperança, dar futuro. Eu não sou um Deus que vai te causar dano. Queridos, isso contesta o nosso temor. Olha para mim aqui que não me engana. Todos nós temos esse temor. Entre a nossa vontade e a vontade de Deus, entre os nossos sonhos e os sonhos de Deus, tem um embate dentro de nós, existe um conflito dentro de nós, mas nós precisamos nos sentir encorajados a viver os sonhos de Deus, encorajados. Fala para você mesmo, Deus tem o melhor para a minha vida e creia nisso. Às vezes a gente duvida, vamos falar a verdade, irmãos, nós que louvamos o Senhor, que clamamos pelo poder, que queremos a unção, que queremos o fogo, às vezes mas não vai falhar, cara, nunca falhou, jamais falhará, não vai ser bem na tua vez, né, Marcelo? Essa frase é muito forte, queridos, não vai ser bem na tua vez. Um Deus que é eterno, sempre foi, sempre será, nunca falhou, não vai ser bem na minha vez que Ele vai falhar, não falhará. O que Ele tem para nós é planos para nos fazer prosperar, para nos dar esperança, para nos dar um futuro. Esse conflito, queridos, é até natural. É natural. O Senhor Jesus passou por isso lá no Getsemane. Ele passou por isso. Ele falou, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Se possível, se tem outro caminho, me dá. Todavia, eu quero viver o que o Senhor planejou para mim.
Todavia, eu descanso em ti, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, e eu sei que os teus planos são mais elevados, os seus caminhos, assim como os seus caminhos, assim como os seus pensamentos são mais elevados. Eu não tenho dúvida, os planos que o Senhor tem para a minha vida é bem maior, bem mais caprichado do que o meu. Amém? Essa é a oração de Jesus, cara. Essa era a oração de Jesus. Essa é a oração do Senhor Jesus. Tem quem não quer viver os propósitos de Deus. Jerusalém foi uma dessas. É o texto do lamento sobre Jerusalém. O Senhor Jesus fala assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês o quê? Não quiseram. Não quiseram. Infelizmente, né, queridos? O Senhor podia determinar a vontade dele e a gente cumprir, e seríamos felizes assim. Mas o Senhor nos escolheu dar oportunidade, dar livre escolha, livre-arbítrio. Israel escolheu não viver, não ser guardadas pelo Senhor. Não ser guardada pelo Senhor. Mas nós não. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos alinhar o nosso coração. Qual que é o propósito dessa pregação, pastor? Queridos, te encorajar a crer que Deus tem o melhor para a tua vida. É te tirar da conversinha. Vamos sair da conversinha. Vamos sair do blá 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 de crente e vamos viver isso. O Senhor em nenhum momento abandonou alguém no meio da jornada. Ele não é homem, Ele não faz como outros. Ele não faz como outros. Agora, é óbvio, né? Não podemos ser ingênuos. Fala para o teu irmão, não seja ingênuo. Eu sei que você é malandro, fala para ele. Não podemos ser ingênuos, queridos. Nem tudo que sonhamos vem de Deus. Sim ou não? Nem tudo que sonhamos vem de Deus. Tem coisa que Deus não está nisso. São sonhos meus, fantasias minhas, projetos meus. Nem tudo que sonhamos é fruto daquilo que Deus tem para a minha vida. Nem tudo. Então aqui mora um grande desafio, que nós precisamos peneirar o que é de Deus do que não é de Deus. Nós precisamos dar uma peneirada no nosso coração para tirar o que não é de Deus e descartar e ficar com o que é de Deus. Entende? Então, mesmo porque nessa caminhada muitas vezes seremos levados a abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. E precisamos abrir mão com tranquilidade e com convicção, porque vamos viver sonhos maiores e melhores. É essa a ideia. Os planos que tem para vocês é plano bom. O inimigo alimenta no nosso coração essa ideia de que o que Deus tem é mesquinho, é pequeno. E a gente fica paralisado, preso nessa vida terrena. Preso à realidade terrena. E não vive o sobrenatural, não vive o que Deus tem para nós. Estão comigo? Então, nós precisamos filtrar, né? Já falei isso. Isso é verdade, né? Por quê? Porque se não fosse isso, Jesus não teria orado. Em algum momento nós vamos ter que abrir mão dos nossos sonhos. Porque se não fosse assim, Jesus não teria orado, inclusive 3 vezes, dizendo assim: seja feita a tua vontade e não a minha. A vontade de Jesus estava bicando com a vontade de Deus. A vontade de Jesus era uma, a vontade de Deus era outra, mas o que Jesus falou? Eu decido viver os teus sonhos, eu decido viver o teu projeto, eu decido viver a tua vontade. Então, queridos, nisso fica muito claro para nós, que eu posso ter um sonho bacana, que eu posso ter um sonho lícito, é lícito, um sonho legal, um sonho maravilhoso, mas isso pode não estar de acordo com o que Deus tem para a minha vida. E se não está de acordo com o que Deus tem para a minha vida, por mais bacana que seja, vai ser peso, vai me atrapalhar nessa caminhada. Vai me atrapalhar na caminhada que o Senhor tem para a minha vida. Vai ser embaraço.
vai ser embaraço no nosso caminho. Então aqui é o seguinte: precisamos fazer um filtro em nossos sonhos, em nossas ambições, em nossos projetos, para não nos aplicarmos, não gastarmos tempo, não gastarmos esforço, não gastarmos emocional naquilo que Deus não está, daquilo que Deus não tem para nós. Há uns domingos atrás, e olha como é que é estranho, cara. Deus me deu um insight aqui, uma revelação. E eu falei assim: cadê os sonhos? Escreve no papelzinho os sonhos aí. Quantos escreveram? Está guardado aí na tua Bíblia? E depois eu esqueci desse negócio, a gente não aproveitou aquilo em momento algum. Lembra disso? Falei, agora eu estava escrevendo isso aqui, Deus falou assim: lembra do papelzinho? Eu falei assim: lembro. O que eu fiz do papelzinho? Puxa, eu não fiz nada. Não é? Ficou de molho. Só fiquei aí te assanhando, na verdade é o Senhor te chamando para sonhar com Ele. Agora, queridos, nós não podemos ser ingênuos. Muitas das nossas dores, Deus não tem nada a ver com elas. É porque eu e você escolhemos sonhar, escolhemos caminhos que Deus não tinha para nós. Nós não fizemos esse filtro, não fizemos essa peneira. Então eu quero dar aqui para você, lembra da sua listinha lá? Agora você vai dar uma filtrada nela. Eu quero continuar falando nesse assunto, à medida em que Deus for ministrando, espero que Deus dê mais conteúdo acerca disso. Mas eu quero te dar pelo menos 2 pistas de como filtrar os nossos sonhos, para saber se vem de Deus. Eu quero viver os sonhos de Deus, cara. Eu já quebrei muita cara, já perdi muito tempo. Preciso te dizer que Deus me poupou de dores maiores. Poderia ter vivido dores maiores se não fosse a oração da minha mãe, da minha avó, do meu pai, do meu avô. Deus me poupou, então eu não quero mais perder tempo. Eu acho que você deve fazer o mesmo. Não perca mais tempo, porque uma das questões que nos levam a não filtrar os nossos sonhos é porque a gente já sabe da resposta. A gente já sabe da resposta. E aí a gente fala: não, deixa quieto. E continua sonhando. E isso nos faz perder tempo. Põe o último slide, Jean. Eu pulei aqui. Isso. Olha o que diz o texto de Ageu. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Os caminhos seus, não os do Senhor. Veja aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido o quê? Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não conseguem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Não filtrou os sonhos. Se jogou em projetos sem consultar o Senhor. Projetos no qual o Senhor não estava. Sabe o que está acontecendo? Desperdiçando energia, desperdiçando tempo, desperdiçando esforço, desperdiçando emocional. Ah, meu Deus, Deus não ouve a minha oração, quanto mais eu jejuo, viu? O Senhor não está a favor disso. O Senhor, essa porta não abre, sabe por que não abre? Porque do lado de lá da porta quem está segurando é o Senhor. Ele que está fazendo assim, ó, não pode abrir, porque esse projeto não é meu. Então, filtrar os nossos sonhos é uma das coisas mais sábias que você pode fazer. Como saber se o meu sonho é de Deus, pastor? Pergunta para mim. A primeira coisa, queridos, um sonho que vem de Deus visa servir aos outros. Fala para o teu irmão, não é para te exaltar, é para servir os outros. É para servir os outros. O resultado do sonho não é para te exaltar, te glorificar. O principal beneficiário de um sonho alimentado por Deus é abençoar outros. É abençoar outros. A nossa recompensa vem do Senhor. E essa recompensa é ministrada aos nossos corações, queridos, trazendo alegria, trazendo paz. Volta o texto de Coríntios, é o anterior. A gente não fica sem retorno do Senhor. Esse texto diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes,
e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Outra versão fala, porque no Senhor o trabalho não é vão, não é perdido. O Senhor recompensa, mas é o Senhor quem recompensa. Primeira coisa, um sonho de Deus, ele tem o foco em abençoar os outros. Você não será exaltado, você não será reconhecido e glorificado. Porque o outro item, então o primeiro, visa servir os outros. O segundo item, quem será glorificado é o Senhor. Amém? Esse sonho que você está no papelzinho aí, serve outros. O resultado deste projeto aí, vai glorificar o nome do Senhor? Vai exaltar o nome de Deus? Então, esse projeto é de Deus. Eu vou acrescentar mais itens, por hora é isso que Deus me deu aqui. Mas eu espero nos próximos domingos aí, ter mais itens para a gente filtrar os nossos sonhos. Eu fiz um teste, para ver se isso aqui é verdade. Um sonho de Deus, serve os outros e glorifica a Deus. Vamos ver então o sonho de Moisés. O Senhor chamou Moisés para ser o quê? Libertador. Bacana, libertador. Quem foi o principal beneficiário desse libertador? O povo hebreu. E qual nome foi glorificado diante de uma libertação tão espetacular, onde o libertador participou de uma forma ativa? Chegou diante do mar e levantou o braço com a varinha. Quem foi exaltado? O Senhor. O Senhor foi exaltado. O Senhor foi exaltado. Abraão, chamado de Abraão é espetacular. Te farei pai de multidão. Farei de ti uma grande nação. Tudo desenha para o cara ficar grandão. Mais adiante, quem que é o principal beneficiário? O principal beneficiário diz assim, através de você abençoarei todas as nações da terra. Eu sou um beneficiário das bênçãos de Abraão. Através de Cristo Jesus, todos nós nos tornamos beneficiários, o principal beneficiário das bênçãos de Abraão. E que nome é glorificado? O nome do Senhor. Faça esse teste. Faça esse teste. Faça esse teste. Você vai ver que o nome do Senhor será exaltado sempre. Então, queridos, assim como tem sonhos do Senhor, eu preciso te dizer, também tem sonhos que nos levam à morte. Morte espiritual. Tem sonhos que nos... Então, que sonhos são esses, pastor? Todos os sonhos que visam nos exaltar, todos os sonhos que visam nos engrandecer, que nos conduz à ostentação, que nos conduz à soberba, que nos prende nessa vida terrena. Sonho de morte, sonho de morte, sonho de retrocesso, sonho de pequenez. Vai viver uma vida terrena, vazia, pobre, miserável de Deus, pobre, cego, nu, pensando ser rico, vive uma pobreza, pensando ter muito, não tem nada. Agora é o seguinte, meu amado, se você filtrar os seus sonhos, e ter a confirmação no interior, passou por esse teste, e tem uma confirmação no interior, de que é isso que Deus tem para a tua vida, se dedique com toda a firmeza, se empenhe com toda a firmeza, para realizar integralmente este sonho. A tua vida depende disso. A alegria de uma vida depende disso. A alegria da minha vida é servir ao Senhor. Se eu for tirado desse nobre chamado de servir ao Senhor, de ministrar o Evangelho, eu vou ficar mal, porque foi para isso que Deus me chamou. Se tirar esse pessoal aqui do louvor, talvez eles ainda não tenham percebido, mas se tirar esses caras aqui e falar a partir de agora, você não mais ministrará no altar. Olha, vai ser dor. Por quê? Porque nasceu para isso. Se você agora não vai mais dançar, algo venha nos impedir de adorar ao Senhor, sei lá, e a gente não pode mais adorar ao Senhor. A pandemia quase que tentou fazer isso aí, mas não deu certo, porque a gente nos desespero por mais entendendo o nosso chamado, nós nos reunimos de tudo quanto é forma para adorar ao Senhor. É isso.
Encontrou o sonho, filtrou, é sonho de morte. Não perca tempo. Primeiro, não se recuse a filtrar os seus sonhos. Não perca, não desperdice a tua vida, não desperdice esforço. Filtrou. Te exalta, te glorifica, te engrandece, te prende na terra, te conduz à soberba, te conduz à ostentação, à grandeza. Joga fora isso, renuncia a isso rápido. Rápido é um sonho de morte. Agora, se você encontrou algo que serve outros, algo que glorifica a Deus, meu irmão, pula de cabeça nisso e realiza isso integralmente, porque nisso está a alegria de uma vida. Amém? Glória a Deus. Encerrei. Quero convidar você a se pôr em pé e vamos orar.